Pessoal do oitavo ano, professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 do segundo bimestre. Então, um grande assunto do segundo bimestre é o século XIX. Professor, quando você fala em século, eu não sei que ano é. Se um século tem 100 anos, o último ano do século XIX tem que ser 19 vezes 100. Professor, eu sou ruim de matemática. Para você fazer qualquer número vezes 100, é só você colocar o 00 no final. Por exemplo, qual é o último ano do século I, do século I? 1 vezes 100. Lógico, o primeiro século vai de 1 a 100. No caso do século XIX, qual vai ser o último ano do século XIX? 19 vezes 100, 1900, 1900. Estamos falando sobre o mundo entre 1801 e 1900. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo que Napoleão tinha perdido o seu grande poder. Lembram lá na campanha russa, onde ele iria invadir a Rússia e o czar foi mais maluco do que Napoleão e pediu para esvaziar a capital e tacar fogo na própria capital, e quando Napoleão chegou, avisando aos soldados que teriam lugar para dormir, que teriam comida, que teriam mantimentos, encontrou apenas cinzas. Este foi o começo do fim de Napoleão, e Napoleão acabou sendo derrotado. Existe uma charge muito comum da época, em que colocam Napoleão engatinhando, Napoleão como se fosse uma mesinha, onde os reis absolutistas que queriam voltar ao poder, professor, mas não tinham cortado a cabeça de vários reis absolutistas? Lógico. Aí a família, a dinastia deste rei que quer voltar ao poder está ali, né? Então, dividindo o mapa da Europa para restaurarem o que era legítimo. Então, o princípio da restauração ou legitimidade é um princípio do Congresso de Viena. O Congresso é sempre uma reunião importante. O Congresso de Viena foi a reunião de reis absolutistas após a derrota de Napoleão para restaurarem a legitimidade do seu poder. E eles também queriam evitar que surgisse um líder muito forte, como Napoleão era. Eles falavam que todos os países da Europa deveriam manter mais ou menos um equilíbrio de forças, de exércitos, de poder, para que não surgisse nenhum líder que quisesse dominar os outros. Então vamos reforçar aí, se você está sabendo, um grande tema para a prova. O que é o Congresso de Viena? É a reunião de reis absolutistas após a derrota de Napoleão. Eles queriam a restauração, ou seja, que voltasse ao poder as famílias antes de Napoleão, e eles queriam o equilíbrio, que não surgisse nenhum país, nenhum líder mais forte do que os outros. Isso já leva para um segundo tema, que é você analisar esta charge com carinho e atenção, tá? Vamos ver aqui o que você consegue lembrar dessa charge. Nessa charge, o grande simbolismo é Napoleão engatinhando, simbolizando sua derrota, simbolizando a humilhação. Na charge aparece Napoleão engatinhando, servindo de mesa para a divisão do mapa da Europa, para simbolizar que ele estava derrotado, humilhado. E aparecem os reis absolutistas da Europa redistribuindo o mapa da Europa. Ou seja, tem até uma balancinha aqui de equilíbrio para ver se vai estar equilibrado, tentando equilibrar e legitimar o poder deles. É só você lembrar do primeiro tema, né? Equilíbrio e legitimidade. Enquanto essa reorganização da Europa estava acontecendo no século XIX, né? 1801 a 1900,
a gente não pode esquecer de ver o que estava acontecendo aqui na América, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom, diminuir. Aqui na América a gente estava tendo os movimentos de independência. Lógico que Napoleão, sem querer, acabou influenciando nisso. Porque lembra que quando Napoleão invadiu a Espanha, o rei da Espanha, diferentemente do rei de Portugal, Dom João VI, ele não fugiu. Ele decidiu ficar para lutar contra Napoleão. Só que ele não vai lutar sozinho, ele precisa dos soldados. Soldados que estavam aqui na América. Soldados espanhóis que estavam fazendo a proteção da América, né? Para que não existissem revoltas, foram chamados lá para a Espanha. Então, soldados que estavam no Peru, na Bolívia, no Equador, no Chile, foram chamados para lutar lá na Espanha contra a invasão de Napoleão. Só que aqui na América ficaram menos soldados, quase não ficaram soldados. As populações desse país aproveitaram para fazer movimentos de independência. Existe até um ditado popular que diz: quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Não estou chamando a população de rato, é só uma metáfora, né? E entre os líderes dessas independências latino-americanas, nós temos dois líderes crioulos. Não confunda a expressão preconceituosa que se usa aqui no Brasil de crioulo para pessoas negras, tá? E é um nome muito preconceituoso. Mas crioulo, no caso das colônias espanholas, são os filhos de espanhóis nascidos na América. Professor, se o pai e a mãe dele é espanhol, o sangue é o mesmo. Então, não era o que pensavam no século XIX. Você nasceu no Peru, na Bolívia, no Equador, são terras onde os incas, os indígenas fazem cultos às forças da natureza. Você já nasceu no lugar impuro, você já nasceu no lugar demoníaco, então você já é impuro. Caramba, meu pai é espanhol, minha mãe é espanhola, e eu nasci nesse país e não posso governar esse país, não posso ter direito aos altos cargos? Não, os crioulos não tinham direito aos altos cargos. Só os espanhóis legítimos que eram chamados de chapetones. E aí dois líderes crioulos foram organizadores de movimentos de independência em vários países da América, tá? O próprio Bolívar, para você ter uma ideia, o país Bolívia tem um nome em homenagem a ele. Mas esses dois líderes que ajudaram movimentos em vários países da América Latina, apesar deles terem essa ideia de que eles deveriam libertar os países do domínio espanhol, eles divergiam, eles tinham ideias contrárias a como que deveriam ser os formatos dos países da América após a independência. O San Martín, ele queria formar várias pequenas nações, tá? Várias pequenas nações. San Martín, se forçar um pouquinho o ouvido, rima com repartir. San Martín, repartir. San Martín, repartir. Repartir em várias pequenas nações. Já Simón Bolívar, ele queria fazer um somão. Simón, somão. Ele queria somar todos os países e formar uma única grande nação. San Martín queria repartir. Simón Bolívar queria fazer um somão e formar uma única grande nação. Esta foi a divergência. A ideia do San Martín predominou porque era que a Inglaterra apoiava, e a gente já vai falar sobre os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. Professor, o Congresso de Viena decidiu que nenhum país poderia ter muito mais força do que o outro. E eles também eram contra derrubarem os reis absolutistas, mas a população já tinha acostumado a ficar sem rei absolutista. E aí? E aí que eles criaram um exército comum. Cada país contribuía com um certo número de soldados, e eles teriam um exército comum europeu absolutista, chamado Santa Aliança, uma força militar comum dos reis absolutistas contra as revoltas populares. O ano de 1848, que vai ser até apelidado de a Primavera dos Povos, porque primavera é a estação que vem depois do inverno, né?
Então, depois do inverno absolutista, vai ter a Primavera da Liberdade, o ano de 1848. Não precisa decorar, eu só estou falando como curiosidade. Onde explodem várias revoltas populares em vários países da Europa ao mesmo tempo. E aí não tem como a Santa Aliança mandar os soldados para todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas inicialmente a Santa Aliança era uma força militar, um exército comum dos reis absolutistas contra as revoltas populares. E vamos para o último ponto aqui da nossa revisão. Neste século XIX, entre 1801 e 1900, como que estavam os papéis da Inglaterra e dos Estados Unidos no mundo? Eram dois países que estavam se fortalecendo muito, né? Os Estados Unidos estavam indo de costa leste a costa oeste, né? Desculpa, na verdade é de costa leste a costa oeste, tá certinho. Com a marcha para o ouro, estava virando uma grande nação e não queria aqui na América influência europeia. Eles começaram um princípio chamado a América para os americanos. Eles queriam que os europeus não influenciassem na Europa. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam querendo influenciar na Europa não, na América, né? Então, os Estados Unidos não queriam que a Europa influenciassem na América, porque eles queriam que essa influência fosse deles, essa liderança, esse domínio fosse deles. E, diga-se de passagem, conseguiram, né? Já a Inglaterra, você lembra que ela estava passando pela Revolução Industrial, né? Tinha a máquina a vapor do James Watt, tinha as jazidas de carvão e ferro, tinha acumulado dinheiro com vários acordos. Então, a Inglaterra estava querendo ter influência em mercados de consumo no mundo inteiro e queria poder comercializar diretamente com cada país. Então, ela queria comercializar diretamente com o Peru, não queria comercializar com a Espanha para a Espanha comercializar com o Peru, porque, lógico, a Espanha vai cobrar a comissão dela, tanto na compra como na venda. A Inglaterra viu que aumentaria os seus lucros se as metrópoles deixassem de mandar nas colônias, né? Esse foi o interesse inglês. A Inglaterra ajudou nos processos de independência e os Estados Unidos não queriam a influência europeia na América. Gente, com esses pontos, você irá muito bem na prova. Assista esse vídeo quantas vezes você precisar e você estará preparado. Leia as partes grifadas do livro e assim por diante. Até a próxima, pessoal!